Olá, espero que vocês estejam bem e eu espero também que vocês estejam compreendendo e aproveitando os conteúdos da disciplina. Como eu disse, é muito importante estudar, acompanhar e eu fico sempre à disposição de vocês na plataforma Moodle. Eu espero vocês lá. Isso também é essencial para que nós consigamos aproveitar ao máximo dessa disciplina. Então nós estamos aqui com duração do trabalho. Já vimos a unidade 1.1, estamos agora no término da unidade 1.2 e hoje eu vou tratar de uma especificidade brasileira que é a superexploração do trabalho doméstico. A elite brasileira, como vimos no direito do trabalho 1, ela não consegue viver sem superexploração do trabalho doméstico. E hoje nós vamos tratar aqui especificamente da fixação da jornada do empregado doméstico que viaja com a família empregadora ou do empregado doméstico que viaja com seu empregador. Porque, mais uma vez, não é incomum que haja uma ordem patronal que a lei reputa coerente, relevante, razoável, para que o empregado doméstico, ou mais comumente a empregada doméstica, deixe sua família em casa e vá ficar dias, semanas, meses, fora de sua casa, fora da sua família, sem a sua família, porque o patrão deu a ordem de acompanhar em viagem. Nesse caso, como é que se fixa a jornada? Porque a empregada doméstica, ela estará 24 horas por dia com a família durante a viagem, provavelmente. Nós vamos contar as 24 horas? Não. Deveríamos? Sim, mas não vamos. A regra é a do artigo 11 da Lei Complementar 150 de 2015. Artigo 11. Acompanhem aí, por favor, abram a Lei Complementar 150 de 2015. No site do Planalto, vocês rapidamente encontrarão essa lei complementar. Deixem sempre à mão CLT, Lei Complementar 150, Constituição da República, jurisprudência sumulada do TST, porque nós sempre vamos precisar disso nessa disciplina especificamente. Vamos lá, artigo 11. Em relação ao empregado responsável por acompanhar o empregador prestando serviços em viagem, serão consideradas apenas as horas efetivamente trabalhadas no período, podendo ser compensadas as horas extraordinárias em outro dia, observado o artigo 2º. Essa compensação eu vou deixar para ver com vocês depois, que é o chamado banco de horas. Mas aqui a ideia é simples, infelizmente. Quando a trabalhadora doméstica, a empregada doméstica, ou nos termos da lei, o empregado doméstico, viaja com a família, vai deixar a sua própria família em casa durante 24 horas por dia, óbvio. Ou é presumível. Mas só vai contar como período o que for efetivamente trabalhado. O grande problema é saber medir e, pior, provar quanto desse tempo é efetivamente trabalhado, quanto desse tempo é período de descanso. Porque você imagina, a família está na praia. O mais comum, as babás vão acompanhando as crianças. Crianças em férias só dão descanso para as babás, pelo que a gente vê, na hora que as crianças estão dormindo. Então, fora esses períodos em que a criança está dormindo, e olhe lá, porque se ela não tiver que velar o sono da criança, todo o resto do período é efetivamente trabalhado. Resta saber se o patrão vai contar esse tempo, se vai pagar esse tempo, se vai compensar esse tempo. Bom, nos termos da lei, que é o que nos pertinha aqui, não o ponto de prova processual, o que nos pertinha aqui é o texto da lei. E a lei disse que nós só vamos contar quando
essa trabalhadora doméstica estiver, de fato, cumprindo tarefas do contrato. Muito bem. Para encerrar o tema da fixação da jornada, vamos para a letra G, que trata da limitação de jornada como um direito fundamental. Vamos para a análise constitucional desse tema, portanto. Nós vamos ver, ao longo da disciplina, que a Constituição da República ela estabeleceu um limite muito objetivo. A jornada de trabalho, ou seja, um dia de trabalho, não terá mais do que 8 horas, constitucionalmente falando. Mas nós sabemos que uma coisa é a Constituição da República dizer nesse país. Outra coisa é a prática, mesmo do Poder Judiciário em relação a isso. Esse é o grande problema dessa unidade 1, desse capítulo 1 do nosso curso. Porque o artigo 7º, inciso 13 da Constituição, estabeleceu como direito dos trabalhadores a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Essa dicção constitucional ela é simples. Ninguém pode trabalhar mais do que 44 horas por semana. Ninguém pode trabalhar mais do que 8 horas por dia. A não ser que haja negociação coletiva, sindical, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Bom, isso é o que está na regra constitucional. Ao longo de toda essa unidade, nós vamos ver as exceções infraconstitucionais que tendem a ser inconstitucionais. Porque trata-se de um dado objetivo. Não mais do que 8, não mais do que 44. Não deveria caber outra norma no ordenamento jurídico brasileiro com uma jornada superior a 8 horas. Não poderia haver nenhuma norma no ordenamento jurídico brasileiro com uma disponibilidade semanal de trabalho superior a 44 horas. Não poderia. Pode haver negociação coletiva, é outra coisa. Nós vamos ver lá na unidade 4. Mas a norma infraconstitucional permitir uma jornada de 12 horas, que é o que faz a reforma trabalhista, é um absurdo, é teratológico, é a inconstitucionalidade flagrante. Mas nós vamos ter que lidar com isso durante minutos, para não dizer horas, que eu vou passar aqui discutindo e dizendo como se aplica uma norma que é sabidamente inconstitucional. Mas o judiciário não quer saber, e nem muito menos o legislador da reforma trabalhista. Uma outra regra do inciso 14, que nós veremos em detalhe, artigo 7º, inciso 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizados em turnos, para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Nós vamos ver o que são turnos ininterruptos de revezamento. São aqueles em que o empregado alterna períodos de tempo, variados ao longo dos ciclos diurno e noturno, revezando, alternando períodos diferentes de tempo, em razão da fixação de horário pelo empregador. Não se preocupem por enquanto, eu só estou apresentando. Depois eu dou as consequências. Para esse período, para esse contrato que prevê turnos ininterruptos de revezamento, a jornada máxima é de 6 horas, ressalvada a negociação coletiva. Uma outra regra constitucional importante é a do inciso 16, que estabelece que haverá remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% ao do normal. Qual é a interpretação do dispositivo? Eu tenho 8 horas ordinárias e posso ter a figura das horas extraordinárias, horas extras, quando o fator ensejador for extraordinário, incomum, episódico, ocasional, excepcional.
Então eu não posso ter, como temos na jurisprudência, na doutrina, na própria legislação, horas extras habituais. Veremos também isso. A próxima regra é a do 33, que estabelece proibição do trabalho noturno para os menores de 18 anos. Então, nós vamos estudar em breve trabalho noturno e nós já sabemos, porque já vimos em Direito do Trabalho 1, nós já sabemos que o trabalhador menor não pode licitamente trabalhar à noite. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, principalmente, é que nós devemos cumprir a Constituição, que estabelece um limite de jornada em 8 horas e um limite semanal de trabalho, que é 44 horas. O mesmo vale para os domésticos, na forma da Lei Complementar 150. Para os turnos ininterruptos de revezamento, eu já disse que a jornada limite é de 6 horas, possibilitada a negociação coletiva. E nós estudaremos em breve o chamado Sistema 12/36, que é esse que eu aqui sinalizei, que prevê a absurda e inconstitucional possibilidade de alguém trabalhar 12 horas em um dia no Brasil, com previsão legal dessa jornada. Muito bem, esse então o item 1.2. Eu vou mais uma vez solicitar a vocês que fiquem muito atentos ao material na plataforma Moodle, que acompanhem as aulas aqui pelo YouTube, que leiam a doutrina, acompanhem a jurisprudência, façam os exercícios. O item 1.3 é bastante singelo e nós brevemente faremos a sua análise, porque é apenas um apanhado do que nós já falamos. Duração do trabalho é período de tempo em que o trabalhador está à disposição do seu empregador, aguardando uma ordem ou executando ordens. Essa é a regra geral, que comporta algumas exceções que nós já aqui sinalizamos. Já disse que nós teremos que sempre, em qualquer norma, em qualquer caso concreto, na aplicação da CLT em qualquer dispositivo, nós temos a obrigação de, antes, ver o que diz a Constituição da República. Se a norma que nós estamos aplicando, observando, interpretando, não está em conformidade com a Constituição, eu não vou aplicar, ou eu vou aplicar conforme, ou eu vou reconhecer a inconstitucionalidade. O que eu peço a vocês é, sempre com a Constituição na mão, quando nós formos tratar de duração do trabalho. Por fim, já disse também, e nós vamos ver durante todo o capítulo 1, toda a unidade 1, que domésticos seguem a mesma padronização normativa do seletista, com algumas especificidades, como aquela que nós vimos hoje, que é a especificidade do doméstico em viagem. Há também particularidades referentes ao ônus da prova, que não nos pertine, vocês têm disciplina própria para isso, mas o padrão normativo deve seguir a Constituição, como sempre, mas nós acompanharemos pela Lei Complementar 150 de 2015. Então, a análise de hoje é essa. Com isso, encerramos os conteúdos dos itens 1.2 e 1.3, e em breve estaremos de volta para mais debates acerca da duração do trabalho. Agradeço a atenção de vocês e lembrem-se, façam os exercícios.